Boa noite a todas que estão conectadas aqui conosco. Que bom ter você aqui. Essa é uma programação online do Dia da Mulher. Como a gente não pode estar reunida presencialmente, né? Que é o que a gente gostaria muito, mas ainda bem que hoje em dia a gente tem esses meios. E eu estou aqui com a psicóloga Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, pastora. É uma honra estar aqui e conseguir compartilhar um pouco dos conhecimentos da psicologia com todas vocês, nessa semana tão especial do Dia da Mulher. Verdade, que legal. Para nós é um prazer ter você aqui com a gente, com esse tema que eu particularmente considero de extrema importância para nós mulheres, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, eu queria pedir para vocês, mulheres que estão nos acompanhando, fiquem com a gente até o final, que hoje a gente vai aprender muito aqui. E antes da gente iniciar a nossa conversa do tema, eu queria também, acho importante destacar algo aqui. Esse não é o assunto que nós vamos abordar, mas por muito tempo houve, Stephanie, você pode ver se concorda comigo, houve uma resistência muito grande do cristão com a psicologia, digamos assim, com a terapia mesmo, não sei se eu posso dizer dessa forma, que era muito mal vista ou evitada pelos cristãos, por pensarem, às vezes, que como cristãos não precisavam disso ou que era errado precisar, né? Mas, graças a Deus, hoje isso mudou, né? Ou pelo menos para a grande maioria, e a gente entende, né, que Deus é tão maravilhoso que capacitou vocês, né, psicólogos, profissionais, ele capacita vocês, profissionais da saúde, para nos ajudar, nos auxiliar. E eu hoje faço terapia, indico terapia, porque eu tenho visto e entendido o quanto isso faz bem, o quanto é necessário. E glória a Deus pela vida de vocês, profissionais, que tem sido essa ferramenta muito usada por Deus, mas por muito tempo, né, eu acho que vale destacar aqui, o cristão resistiu muito, né? Mas graças a Deus isso mudou, né, Stephanie? É verdade, a gente percebe um conhecimento melhor de qual que é o propósito de você fazer psicoterapia e de que não existe um conflito necessariamente, né, pastora, entre você ser cristão e você se permitir passar por um processo de psicoterapia. Isso. E que, sim, a psicoterapia ela vem no intuito de estar auxiliando os cristãos, o ser humano como um todo, ao seu processo de autoconhecimento, a lidar Sim. com as suas demandas, que na verdade, os conhecimentos da psicologia, ele andam em paralelo com a espiritualidade, eles não são coisas opostas, né? Eles convivem, é uma convivência, não é uma divergência, né? Isso mesmo. Graças a Deus, hoje, né, pelo menos para a maioria das pessoas que a gente tem conversado, a mente já abriu, né, um pouco mais, as pessoas estão entendendo isso, como você falou, que as duas coisas caminham juntas e é muito necessário. E sobre o nosso tema, né, de hoje, sobre o papel da mulher, as multitarefas, hoje a gente não só sabe como vivencia tudo isso, né? Essa sobrecarga que está sobre nós, tanto física como emocional, elas existem, né? Isso é fato, elas existem, nós já sabemos. Mas fala um pouco para nós sobre isso, Stephanie, de como nós podemos identificar esses sinais de sobrecarga, porque muitas vezes a gente nem percebe que tá ali, né? E isso é muito sério, já aconteceu comigo, por exemplo, de por não identificar, não perceber esses sinais, chegar, digamos, ao esgotamento, né? Chegar a ter problemas na saúde. Então, como que a gente pode identificar? Então, assim, pastora, até o nosso título dessa conversa que a gente está realizando hoje, ela vem de encontro com a situação que as mulheres têm presenciado nas suas rotinas em decorrência da pandemia, em decorrência de ter que se adequar e ter que se readaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, que é uma realidade de isolamento, de começa a fazer uma coisa, daí a gente tem que lockdown e para tudo, e crianças tendo aula online e home office, tudo junto e tudo misturado. Tudo em casa. Mas o conceito
de sobrecarga mental, ele é um conceito que ele teve ele foi mais difundido em 2017, bem antes da pandemia. Então, o que eu percebo é que com o advento da pandemia, a sobrecarga mental direcionada para as mulheres, ela só veio para evidenciar uma situação que ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Então, ela só veio para evidenciar, só para tornar mais emergencial. Sim. E nós, mulheres, nós temos a tendência de suprir, de suprir primeiro as necessidades dos outros, né? Então, a gente supre a necessidade emocional dos filhos, a gente supre a necessidade emocional dos maridos, a gente supre da família, a gente estrutura tudo, né? E aí acaba ficando por último. Acaba ficando por último. E daí, quando, muitas vezes, o que eu percebo na minha atuação na clínica, né, é que quando a mulher chega a procurar algum tipo de auxílio, já está num processo muito avançado de esgotamento, às vezes até prejudicada na sua saúde mental de maneira mais grave, né, em decorrência de ter passado muito tempo, né, de ter se deixado para depois, de ter eu vou primeiro ver fulano, depois eu vou ajeitar a situação ali do ciclano, e daí depois que estiver tudo organizado eu vou. Ou acaba indo só quando não aguenta mais. Isso. E o que é esse conceito dessa carga mental? Isso que é importante a gente saber, porque às vezes fica muito aquela situação de divisão de tarefas, né? De que tem que ser dividida a tarefa, principalmente em situações dentro de casa, e a gente não está falando, a carga mental não é necessariamente a execução de algumas coisas. A carga mental, se a gente for pensar no conceito, ela está mais relacionada com tudo aquilo que a gente precisa lidar, que não necessariamente tem a ver com a atividade em si, mas com o antes. Por exemplo, se a gente para fazer essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente teve uma conversa antes, a gente pensou no tema, a gente pensou no título, foi toda uma preparação antes da gente estar aqui, nós duas, nesse momento, conversando. Então, a carga mental, ela está relacionada a essa situação de planejamento, tá? Existem hoje várias pesquisas de 2020 para cá, principalmente, que relatam a situação de que até 70% das mulheres, 63% a 70% das mulheres, elas vivem com uma lista mental de coisas a fazer todo o tempo. Então, Nossa. É uma cabeça que não desliga. Uma cabeça que não desliga. A gente sabe que é assim. É né? assim. O pior é que a gente sabe que é assim. As mulheres podem estar assistindo hoje a live e tá pensando no que vai fazer depois, o que vai organizar para janta, Exatamente. que tem que pôr para dormir, que tem que fazer a rotina do sono do ciclano. Então, a gente tá nessa constante, a gente sabe que é assim. E essa carga mental que a gente vivencia, ela se agravou agora na pandemia, porque são muitas outras questões que a gente está tendo que lidar tudo junto. É verdade. Porque quando a gente pensa assim, eu vou lidar com uma coisa de cada vez. Mas na pandemia a gente não está conseguindo lidar com uma coisa de cada vez, a gente está tendo que lidar com todas as coisas, todas ao mesmo tempo. Isso. Então, o meu papel de mulher, que já eram vários, agora estão como professora também, como pedagoga, como entreter criança, de fazer tudo, brincadeira, né? e tudo ao mesmo tempo. Né? Então, uma coisa interessante que a gente precisa destacar também é que muitas mulheres elas não conhecem esse termo. Então, elas têm esses sintomas, elas apresentam essa condição e elas não sabem do que é, porque não tem acesso a esse conceito. E por não ter acesso a esse conceito, acreditam também que faz parte da rotina. Isso. Que estar mal faz parte da rotina. Isso mesmo. Nem se dão conta, né, do quanto isso está sendo prejudicial. De quanto isso está prejudicando elas na rotina, no dia a dia, e que não precisa ser assim. Eu acho que o que mais a gente precisa destacar é que quando a gente sofre por algo.
Só que não é porque a gente sofre que a gente precisa sofrer. A gente pode fazer algo a respeito disso, né? O sofrimento ele não precisa permanecer. Exatamente. E até por isso que a gente precisa ter essa inclinação de identificar os sinais e buscar ajuda quando necessário, né? É verdade. Então, você me perguntou como que a gente faz para a gente identificar os sinais, né? Então, uma situação como que você está no dia a dia? Como que está a tua rotina? Entende? Você chega no final do dia, você tem a sensação de que você fez, e no final do dia parece que você não fez nada. Daí vem aquela sensação de culpa, aquela sensação de improdutividade, de como se a tua rotina não estivesse rendendo, né? Você está tendo alterações a nível cognitivo. Sabe quando a gente tem falhas de memória? Uhum. Eu lembro a coisa e eu não lembro o que é. Eu lembro o que é e não lembro o nome da coisa. Sim. Entende? Eu vou falar alguma coisa, me dá aquele lapso de memória. Que a gente fala prejuízo na memória de curto prazo. Sim. Eu não consigo me concentrar durante o dia. Eu tô aqui no meu home office e eu não consigo render porque eu não consigo me concentrar. Não consigo manter a minha atenção fazendo isso, porque eu tô sempre ligada em outras coisas. Entende? Uma agitação, uma ansiedade para realizar algumas atividades. Isso tudo são sinais? Todos esses são sinais e sintomas de que a mulher ela está com uma carga, uma sobrecarga mental e cognitiva. Sim. E esses sinais, pastora, por um longo período de tempo, eu acho que é importante a gente destacar isso, a gente está vivendo a pandemia já há 1 ano. Isso. Né? Uma mulher que vivencia esses sinais, esses sintomas por um longo período de tempo, esses sintomas eles evoluem, né? E muitas vezes eles evoluem para um transtorno mental. Por exemplo, uma ansiedade. Os mais conhecidos são ansiedade generalizada, quadros de depressão, Sim. Entende? E dentre outros transtornos que podem ocorrer. Mas o que mais ocorre são transtornos relacionados à ansiedade generalizada, transtorno de pânico, situações relacionadas. Porque o que acontece? Essa mulher ela fica desgastada. Ela fica com aquele sentimento de exaustão a todo momento. Sim. Né? Ela dorme e ela acorda de manhã, parece que ela correu uma maratona. Porque parece que ela não descansou nada. Então, o corpo ele vai nos trazendo sinais, o nosso emocional ele vai sinalizando. Muitas vezes sente dores, né? Porque fica muito tensa, muito apreensiva, porque por causa de toda a situação fica apreensiva, sente dores nas pernas, sente dores no pescoço, sente dores nos braços, entende? Todos esses são sinais que podem estar relacionados, sim. A uma sobrecarga cognitiva, a uma carga mental elevada, e precisam ser sinais e serem interpretados por essas mulheres no sentido, tem alguma coisa que não está legal. Sim, perceber, né? Eu fico pensando, imagina por quanto tempo as mulheres, muitas delas, né, ficaram vivendo assim, com tudo isso, com essa sobrecarga e sem saber. Então, olha a importância da informação, né, de você, do autoconhecimento, de você entender o teu limite, conhecer teu limite, né? Conhecer também, identificar esses sinais, isso é muito importante. E hoje eu vejo esse é o ponto. A gente tem o que fazer, né? Eu posso evitar hoje, sabendo disso, conhecendo, que é o que você está falando, está explicando. Eu tenho o que fazer, né? A partir do momento que eu identifico esses sinais, então eu posso parar, né? Falar, opa, estou chegando no meu limite, melhor dar uma parada, uma desacelerada, para não causar algo pior, né? Reconhecer os seus limites, né? Porque hoje uma das situações que eu percebo é que a gente tem, as mulheres como um todo têm uma dificuldade em reconhecer que aquele é o limite e falar assim, não, para mim, passou daqui, não deu. Não dá para continuar, a gente vai ter que ver outras opções. É verdade.
eu, além de não reconhecer ou não perceber ou achar que é normal, como você falou, que acontece muito, né? Às vezes a mulher tá ali com tudo aquilo dentro dela, só que para ela é normal, faz parte do dia a dia, é a vida, né? Não sei, pensam assim, mas na verdade não é. E o quanto antes conseguir perceber isso, né? E fazer algo a respeito, melhor, né? Uhum. Sim, eu costumo fazer uma diferenciação, sabe, pastora, entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Uhum. Muitas vezes a gente acaba confundindo esses dois termos. Não é porque acontece com a maioria das mulheres, que é comum acontecer com a maioria das mulheres, a carga mental, que precisa ser normal e eu preciso aceitar viver com esses sintomas, viver com essa situação dessa maneira, entende? É Então a gente verdade. precisa diferenciar muito aquilo que é comum, que acontece com a maioria, daquilo que é normal. Então, sentir dor não é normal, Sim. estar mal não é normal. E o corpo fala, né? O corpo sempre pede ajuda. Uhum. Aquela famosa situação, né? O que a boca não fala, Uhum. o corpo dá um jeito de comunicar, né? Isso, exatamente. Então hoje a gente tem como Por algum identificar lugar isso. sai, né? Tem que sair, né? Uhum. Então é importante identificar, né? Porque tá ali. E o bom e saber é que a gente agora pode identificar, pode fazer algo a respeito. Isso é muito bom. E a outra Uhum. pergunta que eu queria fazer é que depois de identificar como que a gente pode lidar, cuidar disso, quais seriam, se tem, né? Quais seriam as estratégias para não chegar ao ponto de se tornar, digamos, algo mais sério, né? Como você falou que muitas das mulheres, quando vão procurar ajuda profissional, elas já estão né, no esgotamento ali. Então, quais seriam as estratégias para evitar de chegar nesse ponto, né? De chegar até a se tornar um problema de saúde? Uhum. Então, assim, uma das questões é a gente trabalhar o próprio autoconhecimento, né? Que nem tu Uhum. comentou ali antes, a situação de você reconhecer os teus próprios limites é algo importante, é uma estratégia de enfrentamento, inclusive. Sim. Porque você só consegue dizer não ou mudar aquilo que você consegue reconhecer que está errado, que não está funcionando bem, Uhum. né? Então, o autoconhecimento é a chave que abre muitas portas, eu costumo dizer, né? Legal. Ele abre algumas possibilidades, mas para abrir essas possibilidades, eu preciso alterar um pouco minha rotina, eu preciso traçar uma nova estratégia aqui, ou eu preciso delegar algumas situações. Para isso, eu preciso ter essa chave para abrir isso, para eu saber o que está precisando ser alterado. Né? Sim. Então, uma das chaves uma das estratégias de enfrentamento é o autoconhecimento. E o autoconhecimento focado mais na situação de você reconhecer os seus limites. Até onde eu estou disposta a ir? Sim. Até onde eu consigo ir? Uhum. Né? Até onde que dá para ir? Porque uma situação muitas vezes a gente abre exceções para situações esporádicas. A gente ultrapassa um pouquinho o nosso limite Sim. porque a gente precisa e porque por uma situação pontual, é uma situação esporádica, é por um curto período de tempo. Outra situação é quando a gente ultrapassa esse limite por tempo indeterminado. E a É gente aí que tá o problema. precisa saber qual que é o limite, aonde que você abre exceção e aonde que você não abre. Quando que você Sim. se adapta à situação e quando não dá para se adaptar, que é a situação que tem que mudar, entende? Sim. Outra estratégia bastante interessante é a situação da flexibilidade. A mulher por si só, a gente tem aquela construção de situações ideais. A maternidade ideal, É, a profissional ideal, a esposa é ideal, a verdade. mulher ideal. E a gente precisa aprender a flexibilizar, a chegar num equilíbrio entre aquilo que é ideal e aquilo que é possível, Isso mesmo. né? E chegar a esse equilíbrio
tá muito vinculado a gente flexibilizar essas regras que a gente criou como sendo o ideal. Eu acho que o ideal na minha maternidade é X, mas é X numa situação normal. Não é X numa situação pandêmica, não é X numa situação não habitual. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação e equilibrar entre esse ideal que eu construí, que eu gostaria que fosse, e aquilo que está dando para fazer no momento. Acho que acaba se tornando um pouco desgastante, né, Stephanie? Essa busca pelo ideal, né? Essa busca pelo inatingível, muitas vezes, né? De ter que aguentar tudo, de ser a mulher perfeita, né? A esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a profissional perfeita. A gente tem que baixar a nossa, um pouquinho colocar o pezinho no chão, né? Para não acabar se frustrando, indo atrás de coisas que não é real, que a gente não vai conseguir. Eu acho que ninguém consegue, né? Tem um termo que na psicologia está sendo bastante utilizado, que é a situação das mulheres maravilhas, sabe? Que é Wonder Woman, que é exatamente esse conceito, de você querer abraçar todas as coisas dentro daquele teu ideal e achar que vai ser possível você fazer aquilo. Isso. Entende? Sendo que não tem, é humanamente impossível você ser ideal em todos os papéis todas que as você coisas, tem. E tudo bem não ser, né, Stephanie? Tudo bem não ser, entende? Na verdade, é humano não ser. Exatamente. É que tem muita mulher que... Eu falo isso porque eu era, né? Ainda tem que cuidar a questão do perfeccionismo. De você querer ser perfeita em tudo que você faz, em todas as coisas. Mas chega um momento que se você não entende que tudo bem não ser, né? E que ninguém você descansa, porque senão você vive naquela busca, né? Meu Deus, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu não posso errar aqui, eu tenho que ser uma profissional perfeita, melhor do que todas as outras, e ao mesmo tempo eu tenho que ser uma esposa perfeita. Então, isso não ninguém consegue, não existe Mulher Maravilha, né? Nós somos seres humanos e tudo bem. E tudo bem, e que existe uma diferença entre você querer ser perfeita e de você, mesmo aceitando a sua imperfeição e a impossibilidade de fazer aquilo dentro daquele teu ideal, você sim executar todos os seus papéis com excelência. Exatamente. Estando presente nos seus papéis plenamente quando você se propor a fazê-los. Então, você pode ser uma profissional de excelência, mas é muito pouco provável que você será uma profissional perfeita. Você vai ser uma mãe de excelência, mas você não vai conseguir ser uma mãe perfeita. E é ok ser isso. Ok, né? Porque imagine, vamos pensar no papel materno, já pensou como que é pro filho ter que lidar com uma mãe que ele acha que é perfeita? É verdade. Como que trabalha isso dentro da família? Isso. Então, é ok, é humano ser imperfeito, é humano você aceitar a sua limitação. E mesmo assim, é possível você fazer as coisas com excelência. Exatamente. No seu tempo, Eu acho que a diferença está exatamente aí. Bem E isso. que a gente tem uma situação que a gente precisa sempre lembrar, é que a gente tem, cada mulher que tá nos assistindo hoje tem características que são únicas. Não existe nenhuma mulher que seja eximiamente igual à outra. E isso é por um propósito. Isso. Porque você Importante tem como lembrar acrescentar, porque vocês têm como acrescentar na vida das pessoas que estão ao seu redor, inclusive com a imperfeição da gente. É verdade. Tudo tem com um propósito, né? Outra situação que a gente precisa trabalhar como estratégia de enfrentamento para lidar com essa carga mental, com essa sobrecarga cognitiva, é a nossa habilidade de delegar. Que eu acho que é uma das estratégias mais difíceis para nós mulheres. Verdade. Não querer fazer tudo só ela, né? Sozinha. Saber fazer essa diferença do que precisa ser feito, do que precisa ser feito por você. Então, tudo precisa ser
ser feito, mas tem aquilo que precisa só ser feito e daquilo que precisa ser feito por você, mulher. O que não precisa de você, soltar. Por mais Delegar. difícil que isso seja, delegue isso para outra pessoa. Uhum. Porque ao você segurar, você não está segurando só as coisas a serem feitas, você está segurando tudo que está relacionado com aquilo, a carga emocional, a carga mental, Exato. toda aquela situação emocional. E a gente tem Então, essa se não mania, precisa, né? é De querer uma fazer tudo, tendência. resolver tudo, né? Guardar Uhum, tudo pra gente, achar que a gente vai conseguir. É verdade. uhum. E tá muito relacionado, sabe, pastora, com a forma como a gente se entende. Com a Uhum. nossas, na cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha muito o conceito de crenças centrais. Essas crenças centrais é a forma como a gente se enxerga perante as situações que a gente vive. Então, essa Uhum. situação da gente não soltar, da gente não delegar, da gente achar que é a gente que tem que fazer, que a gente tem que dar conta, está muito relacionado com a percepção que a gente tem sobre nós. De que a gente precisa dar conta, porque se a gente não der conta, vai significar que. Porque Isso. se não for a gente que fizer, ninguém vai fazer. Porque se não for a gente, se não for feito do nosso jeito, não vai ficar bem feito. Isso. Não vai ser bom o Então, tudo suficiente. tudo está relacionado a essas regras que a gente acaba criando para a gente mesmo, É verdade. E que né? não precisaria ser assim, né? E que não precisaria ser assim. Então, a quarta e última estratégia de enfrentamento é essa, de você identificar quais que são as crenças que estão mantendo esse contexto de sobrecarga. Uhum. Ah, por que eu não estou conseguindo delegar? Que tipo de crença que eu construí, que tipo de regra que eu construí para mim, que para mim tá me dificultando eu delegar isso para outra pessoa fazer? Uhum. Qual que é a chave que eu não estou conseguindo acessar no meu autoconhecimento? Porque eu construí a partir das minhas experiências uma crença de que sou eu que preciso fazer para demonstrar o meu valor como mulher. É, tem tudo a ver com a maneira como a gente, o que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Como a gente se Uhum, vê. uhum. Muito interessante. E uma ferramenta que pode ser utilizada é a psicoterapia, é o processo psicoterapêutico. Porque Sim. dentro do processo psicoterapêutico, quem nunca fez o processo psicoterapêutico, às vezes fica os pacientes que chegam até mim e eu sempre pergunto, você já fez? Você não fez? Normalmente quem não fez não faz ideia de como é, né? Mas o processo psicoterapêutico ele passa por todas essas questões. Você pode confirmar para mim, né? Você faz, ela passa por todas essas questões de Sim. autoconhecimento, de entender o seu funcionamento, de entender quais que são as regras que você criou para você funcionar desse jeito, o Aham. porquê que tem que ser assim para você. Uhum. E depois de entender isso, trabalhar no porquê que não pode ser diferente, Exatamente. né? Exatamente. Nossa, muito bom. Muito bom. Esse é muito importante esse autoconhecimento, né? E eu realmente Uhum, comecei a perceber isso, como eu já havia comentado com você e com algumas mulheres já sabem que eu tive, né? Fui diagnosticada há uns 4 anos atrás com TAG, né? Que é o transtorno de uhum, ansiedade generalizado. Palavrinha difícil de falar. uhum. Aham, E depois disso, eu comecei a fazer terapia e entendi mesmo a importância, a necessidade desse autoconhecimento. Porque, como eu falei, por um tempo eu vivia ali sem conhecer meus limites e até alguns dias percebia que estava naquele esgotamento, mas não sabia o porquê, ou pensava que era uhum, normal e, consequentemente, não abria para ninguém porque é normal, né? Como muitas mulheres uhum, pensam até hoje, né? Mas é uhum, muito importante esse autoconhecimento, se conhecer, né? O conhecer os nossos limites. Isso para mim foi a chave. Saber até onde, uhum, identificar até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, né? Identificar o momento de parar, entender quando eu posso prosseguir, né? E uhum, principalmente, que você falou aqui, é respeitar tudo isso. Respeitar esses uhum. limites, né? Porque algumas Sim. pessoas nem se dão não se dão esse direito,
de parar quando sim. necessário, né? De Uhum, desacelerar quando precisa, porque pensam que não pode, ou se sentem culpadas, né? Por parar, por uhum. desacelerar, só que é necessário, né? A gente tem que... E muito desse sentimento de culpa, ele vem, desses conceitos que a gente acaba criando, dessas regras que a gente acaba criando. Ah, que se eu parar, então, eu não vou ser boa o Isso, suficiente. isso mesmo. Ah, se eu parar, então, se eu não for adiante aqui, o que que vão pensar de mim, Isso, né? Se eu parar exatamente. agora. Exatamente isso que acontece. Mas não é só, não é só importante como a gente deve, né? Deve Uhum, parar quando necessário, uhum, né? E como a uhum, gente falou aqui, glória a Deus pela vida de vocês, porque Deus capacitou vocês, psicólogos, né, profissionais, para nos ajudar com isso, nos ensinar como lidar. Eu falo que hoje esse conhecimento é muito importante, você ter esse conhecimento. Porque como abre a nossa visão, a gente vive diferente, sabendo que essa cobrança não precisa, essa autocobrança, né? Ela não precisa uhum, existir. Nós não somos, como vocês falaram ali, que tem até o termo, né? Mulher Maravilha, né? Então é uhum, tanta coisa que tem nos ajudado mesmo, tem me ajudado. E hoje, ainda aprendendo mais sobre o assunto, as mulheres que estão acompanhando, agora a gente uhum. precisa usufruir de todo esse conhecimento, né? Pôr em prática para poder viver melhor mesmo e evitar, né, Stephanie, futuros desgastes emocionais, talvez, né? E Uhum, tantos outros problemas que tudo isso pode acarretar, né? uhum, sim. Eu me sinto muito privilegiada, sabe, pastora, de poder estar cumprindo o meu propósito de vida, que é estar auxiliando as pessoas Que no, legal. no contexto emocional e de comportamento delas. E eu percebo exatamente isso, que a gente é capacitado. Que nem eu comentei, cada mulher tem uma característica única. É verdade. Então, nós somos influenciadoras. Nós podemos Isso, influenciar o nosso contexto com as nossas características. isso. E eu me percebo muito assim, no sentido de utilizar a psicologia e de levar a psicologia, os conhecimentos da psicologia, a maior número de mulheres, de pessoas, de seres humanos possível. Muito bom. Porque existe uma chave e essa chave abre portas. Exato. Então, o meu propósito de vida é levar essa chave para o maior número de pessoas possível. Porque, que nem Legal. a gente comentou, não é porque existe sofrimento que a gente precisa continuar sofrendo. A gente Isso, tem como fazer algo a respeito disso. exatamente. Tem como mudar a nossa realidade. Isso, exatamente. Nossa, muito bom. A conversa tá bem boa, né, Stephanie? E eu acho que a gente iria Sim. longe aqui, né? Tantos assuntos para Aham. abordar aqui, mas eu acho que nós já vamos encerrar. E eu queria Uhum. encerrar, Stephanie, agradecendo você mais uma vez. Obrigada, por estar cumprindo esse propósito de vida, né? Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que, assim como eu, essas mulheres aprenderam demais hoje, né? E eu creio que tudo isso vai nos ajudar muito dentro de casa, no nosso trabalho, a maneira como a gente vive, como a gente vê as coisas, como a gente se vê, né? Uhum. É Queria te verdade. agradecer mais uma vez. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar abrindo esse espaço nessa semana importante, que é a semana do Dia da Mulher, Verdade. né? Para a gente trabalhar esse aspecto tão atual que é a carga mental, né? E que Sim, muitas mulheres estão vivenciando hoje, que poderiam não estar sabendo o que está acontecendo e ter acesso a isso e conseguir fazer algo a partir desse conhecimento. é verdade. Então, eu só tenho a agradecer pela abertura, pelo chamado, né? De conseguir falar sobre isso nessa semana, que é uma semana tão importante, que a gente pode fazer algo a respeito. É E verdade. também convidar as mulheres que estão nos assistindo hoje para me acompanhar nas redes sociais, que eu posto diversos conteúdos voltados para o público feminino, Uhum. na parte de psicologia, e tá acompanhando até para conseguir desenvolver esse autoconhecimento, né? Isso, isso. Nós vamos colocar ali o teu arroba, os teus dados Uhum, ali e segue ela mesmo. E eu queria pedir para vocês também que estão nos acompanhando,
se esse vídeo, né, te ajudou de alguma forma, que você compartilhe com o máximo de mulheres possíveis, porque eu sei que vai ser muito edificante na vida delas também. Eu sei o quanto isso ajuda, né? O quanto essa conversa foi esclarecedora para nós. Então, manda o link lá no grupo de família, no grupo de mulher que você tem aí, compartilha mesmo, tá? E antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Pode ser, Stephanie? Pode ser. Quero orar pelos profissionais, né? E para Deus nos ajudar também nesse processo. Vamos fechar nossos olhos, você que está em casa também nos assistindo. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento tão precioso que o Senhor nos proporcionou nessa noite, Deus. E eu quero te agradecer e, em especial, colocar agora a vida de todas as mulheres, Deus, as mulheres que o Senhor criou diante de ti, Pai. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor continue dando a elas força, dando a elas coragem, dando a elas direção, Pai, para que elas possam continuar seguindo em frente, exercendo os seus papéis, Pai querido, com excelência, com a sua ajuda. Pai, eu quero também colocar agora os profissionais, Deus, os psicólogos, a vida da Stephanie, Senhor, diante de Ti, te agradecer, Deus, porque eles têm sido um instrumento valioso nas Tuas mãos. Deus, com tanto conhecimento que eles têm compartilhado conosco, nos ajudado. Obrigada, Senhor, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a vida deles, para eles continuar, Deus, nesse propósito tão importante que o Senhor, Deus, colocou sobre a vida deles, Pai. Obrigada por cada mulher que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Que o Senhor faça, Deus, com que tudo isso que nós aprendemos hoje possa, Deus, ficar mesmo, fixar no coração delas, que nós possamos pôr em prática, que nós possamos cada dia mais, Deus, ter esse autoconhecimento, respeitar nossos limites, Deus, e aprender a andar, Deus, segundo também a Tua vontade para nós, Pai. Sabemos que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós queremos andar, Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Stephanie, mais uma vez. Obrigada a todas vocês que ficaram conosco até agora. Deus abençoe e até mais.